Boa noite, boa noite. Pronto, perfeito. Bom que vocês me escutam. Qualquer coisa em relação à qualidade do áudio, perdão, vocês, por favor, reportem. Essa sala aqui é um pouco barulhenta e o pessoal passa no corredor, porque a sala que era para ser para vocês estão pintando, sei lá, estava cheio de tinta. Enfim, pessoal, hoje, basicamente, o que a gente vai fazer é uma revisão da segunda unidade, tirar dúvidas de alunos que estiverem com dúvidas, dar uma olhada em trabalho de quem fez, para saber. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer hoje. Pronto, a gente vai começar falando da prova. Vou dar uns 2 minutinhos para a gente esperar se chega mais pessoas, se não, fica gravado. Prioriza quem já está aqui conosco, né? Deixa eu abrir aqui uma prova que é parecida com a de vocês. Uhum. Mais um minutinho, pessoal, a gente vai começar. Eu vou fazer uma revisão com base nessa prova que eu estou apresentando aí para vocês, tá? Que ela é bem parecida, no mesmo modelo da prova de vocês, que vai ser semana que vem. Boa noite, Rita. Pronto, pessoal, eu vou começar a falar para prestigiar quem chegou no horário, né? E vai ficar gravado, então não tem problema não. Bem, primeiramente, a prova de vocês vai ser toda remota,
Acho que só teve um aluno da turma que ainda optou pelo regime presencial, né? Mas vocês sabem que a gente tem que estar aqui por determinação institucional e a prova de vocês vai ser totalmente remota por questão de isonomia. A prova de vocês vai seguir a mesma sistemática que eu vim aplicando no semestre passado. Vai ser uma prova com 4 questões, mas vocês só precisam responder 2. A escolha. Cada questão vale 5 pontos, sendo que a avaliação total vale 10 pontos. Bem, só respondam 2 questões. Quem responder mais do que 2 questões, eu só vou corrigir as 2 primeiras. Então, gente, em relação a pontos de exercício complementar, fixação, isso são pontos extras, tá? Os 10 pontos é com a nota da prova e dos seminários, para quem for fazer seminário agora. Quem for fazer na segunda unidade, aí será computado na segunda unidade. Para quem for fazer seminário, eu vou corrigir a prova como se fosse 10, vou dividir vou dividir a nota por 2 e somar com a nota do seminário, que é a nota coletiva, certo? A prova, pessoal, ela tem que seguir uma formatação específica. Cada questão tem que ter no mínimo 5 e no máximo 15 linhas. A fonte tem que ser Arial, tamanho 12, negrito, espaço 1.0 e o arquivo em Word ou PDF. O arquivo de resposta pode ser tanto feito na prova quanto numa folha à parte, desde que siga essa formatação, certo? Então, não importa. Se vocês forem fazer no formulário da prova, tudo bem. Se quiser fazer a parte numa folha em branco, perfeito. Mas sigam a formatação. Aí, algumas pessoas podem falar: olha, professor, eu só tenho o celular. Inclusive, isso aconteceu semestre passado, acho que com a turma de vocês. Olha, no celular, você pode editar a prova usando 2 ferramentas. Ou o Google Docs, que vocês têm acesso através do e-mail da SES Unita, ou através do Office, que vocês podem baixar no celular e ter acesso através do e-mail da SES Unita. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso e-mail adicional dá direito de você baixar o Office e assinar. E tem uma assinatura do Office, né? Um convênio que a instituição tem com a Microsoft. Também tem com o Google, né? Mas tem com a Microsoft também. Pouca gente sabe. Uma coisa importante é o seguinte: essas questões têm que ser respondidas de acordo com a redação do próprio aluno, utilizando suas próprias palavras. Então, primeiramente, não cabe citação direta nem de legislação na prova de vocês. Sempre a citação indireta. Lembrando, citação indireta é aquela que você copia ipsilíteres, o autor, a legislação, enfim. Citação indireta é aquela no qual você escreve com as suas palavras aquilo que você leu. Se vocês utilizarem uma referência que não esteja entre as referências básicas, vocês precisam colocar no final da prova, tá? Não é obrigado a citar indiretamente se você utilizar as referências da bibliografia básica que está na prova, que são os livros daqueles 3 autores, tá aqui, ó, é mesmos autores, só muda a edição, não, nem a edição mudou, porque é 2020 já, né? Então, se vocês usarem essas referências para responder a prova, não precisa fazer citação indireta no meio da prova. Se quiser, pode fazer, obviamente, né? Mas lembrando, citação direta é proibido, só pode fazer indireta. Na citação indireta, o aluno escreve com as suas próprias palavras aquilo que leu no texto original.
Uma coisa muito importante e que aconteceu semestre passado na turma de vocês foi prova copiada total ou parcialmente. Total não teve, não, mas parcialmente teve. Gente, não copiem a prova dos colegas. Não adianta, eu leio. Tem gente que faz o seguinte: pede a prova do colega emprestado, muda a primeira frase, muda alguns sinônimos e entrega. Eu vou descontar parcialmente a nota, tá? Se tiver 100% igual, eu desconto total. Mas se tiver parecido, eu desconto parcialmente. Se mudou alguma coisa e eu ver que é a mesma, eu desconto parcialmente. Isso ocorreu na turma de vocês. Olha, pessoal, a prova é aberta. Vocês podem discutir à vontade com os colegas qual é a resposta correta. Isso não é ruim. É até bom que vocês se juntem na internet, discutam qual seria a resposta correta para a prova, porém, cada um deve redigir a sua prova com as suas próprias palavras. Cuidado com gente, cuidado, vocês querem ajudar o colega e manda a sua prova e o colega só muda a primeira frase, muda alguns sinônimos e entrega igual. Eu leio tudo e vou tirar ponto, pelo menos parcialmente, em virtude disso. Outra coisa importante também, pessoal, é que a prova tem que ser entregue exclusivamente através do Moodle. Eu não aceito por e-mail. Se você perder o prazo, dentro de 24 horas, você pode mandar um e-mail adicional para mim, eu mando outra prova para você fazer. Só que essa prova de segunda oportunidade não tem escolha de questões, tá? Segue a mesma sistemática, o mesmo assunto, mas não tem escolha de questões. Caso passe de 24 horas, aí o aluno tem que pedir segunda chamada nos termos do regimento da SES. Então, por favor, gente, esteja atento a isso. A prova ela vai ser disponibilizada a partir de 18h30 do dia 8, e vocês podem responder ela até as 22 horas do dia 9, do dia seguinte, né? Então, tem mais do que 24 horas para vocês responderem a prova. Então, é tempo mais do que suficiente para responder só duas questões. Um detalhe importante é que hoje vocês têm que entregar os seminários. Tem gente que está com dificuldade para enviar o arquivo porque o Moodle ele tem uma limitação maior para o tamanho do arquivo. Aí eu dou duas sugestões. Você pode postar o vídeo no YouTube e colocar o link no Moodle, ou você pode colocar um link do seu Google Drive no próprio Moodle. Só não mande para o meu e-mail, tá? Mas isso pode ser feito, essas duas opções. Então, aí vocês têm duas opções, caso vocês tenham dificuldade para postar o arquivo dos seminários. Transformar em link do YouTube e postar o link lá no Moodle, né? Ou também colocar como link do Google Drive. Pronto. Agora, pessoal, eu vou falar das provas. Vou falar assim, fazer uma rápida revisão. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer. Então, eu vou mostrar. Primeiramente, toda questão minha, como vocês podem ver aqui, ela tem sempre um textinho. Esse textinho não é simplesmente de enfeite, não é simplesmente para contextualização. Vocês têm que utilizar cada textinho desse na resposta. Na verdade, você tem que juntar o textinho, a teoria. Basicamente, essa é a proposta. A primeira questão
que vai ser, a de vocês vai ser muito parecida, vai ser sobre o ponto 1. Introdução ao direito internacional privado, conceitos e aspectos históricos. Nessa prova aqui é o seguinte: o processo de entrada dos povos germânicos no Império Romano ocorreu de forma gradual inicialmente. A nordeste da Península Itálica, as fronteiras do Império Romano tinham como limites os rios Danúbio e Reno. Os povos e tribos que habitavam para além destes rios eram considerados pelos romanos como germanos. Desde a época de César que os romanos tinham conhecimento da existência desses povos. Eles eram organizados em clãs, desconheciam a instituição estatal como a romana, suas leis eram baseadas na tradição, sendo transmitidas oralmente e não de forma escrita, além de se dedicarem ao pastoreio e à agricultura. Eram povos guerreiros, o que garantiu a eles a fama de serem violentos e cruéis, apesar dos romanos passarem a travar contato com as tribos, apesar dos romanos utilizarem dos mesmos expedientes contra os povos que dominavam. A partir do século I, os romanos passaram a travar contato com as tribos que habitavam as regiões fronteiriças. Como resultado desse contato, os bárbaros germânicos passaram a receber terras e tornaram-se colonos, conseguindo ainda ser incorporados ao exército, chegando muitos deles a ocuparem cargos militares e administrativos no Estado romano nos séculos finais do Império do Ocidente. Aí as invasões bárbaras e a queda de Roma, Tales dos Santos Pinto, tarará. Nesse caso aqui, pessoal, na questão do ponto 1, é sempre um fato histórico como esse que está narrado aqui. Nesse caso, esse fato histórico aqui, ele se liga ao período que tem o início do direito internacional privado em relação à questão da diferença entre as leis bárbaras e as leis romanas. E foi justamente aí que passou a ser concebida uma ideia de extraterritorialidade das leis, porque os romanos eram julgados de acordo com a lei de Roma e os bárbaros de acordo com a lei dos bárbaros, né? Eles não tinham Estado. Eram leis costumeiras, como o texto que eu falei aqui especifica. Na prova de vocês vai ser um fato histórico. O que é que vocês precisam falar? Vocês precisam indicar como era a perspectiva do direito internacional privado no período narrado na questão da prova. Se havia direito internacional privado, se não havia, por que não havia, por que havia, de acordo com o conteúdo da prova de vocês. Então, basicamente, o que eu quero na primeira questão é que vocês discorram como era o direito internacional privado no período que a questão retrata. Basicamente é isso. Como era o direito internacional privado no período que a questão retrata ou aborda. Segunda questão. Analise o texto abaixo a partir do estudado no ponto 2, fontes do direito internacional privado. No caso aqui, é o artigo 4º da Lei de Imigração, Lei Federal número 13.445/2017. Artigo 4º. Ao migrante é garantido no território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como são assegurados, inciso 7º, acesso a serviços públicos de saúde e de assistência social e à previdência social nos termos da lei, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. Na questão do ponto 2, eu quero que vocês indiquem qual é a fonte que eu estou trazendo na prova.
Nessa prova que eu estou utilizando de modelo, a fonte é uma lei interna, a fonte é uma lei e é uma fonte interna, ou seja, que ocorre dentro de um Estado soberano. A lei interna dos Estados é a principal fonte do direito internacional privado. Então, no caso da questão do ponto 2, você precisa identificar que tipo de fonte está sendo trazida na prova e explicar as características daquela fonte que a prova está trazendo. Uma dica importante que eu dou é que não esqueçam de sempre abordar a questão e discutir o conteúdo trazido na questão da prova. Porque, por exemplo, tem aluno que pega essa questão do ponto 2, ele fala de todos os tipos de fonte, mas ele não especifica qual é a fonte que é trazida na prova. Chamo isso de resposta genérica. Em resposta genérica, eu só dou 2 pontos, valendo 5. Claro, num caso desse, você poderia indicar, olha, a fonte trazida na prova é a legislação interna, certo? Existem, aí falar um pouco da legislação interna e depois citar outras fontes que existam, porque cada resposta tem que ter no mínimo 5 a 15 linhas. Ô, Pode professor, perguntar. Pode professor, falar, eu estou escutando. então quando a gente for responder, a gente tem que fazer como se fosse um resumo do, do assunto, incluir também as outras fontes, alguma coisa assim? Se você quiser, mas primeiro indique qual a fonte que é trazida na prova. No caso aqui é uma lei interna, né? Aliás, é uma lei, é uma fonte interna. Aí fala um pouco da fonte que é trazida. Aí depois, se você quiser citar que existem outras fontes, fica à vontade, entendeu? E falar também do caso, né? Exatamente. Não, mas o caso é o primeiro, porque o caso é a lei. É a lei nesse caso aqui, né? Entendi, professor, obrigada. Nada. Pronto, isso na segunda questão. Terceira questão, ela é do ponto 3, teorias de qualificação. Nesse caso, pessoal, eu vou colocar a legislação estrangeira e vocês vão dizer qual é a teoria de qualificação que aquela legislação estrangeira adota. Explicar, falar um pouco dessa teoria de qualificação e principalmente indicar qual é a trazida no corpo da questão. Olha, só precisa vocês abordarem duas teorias de qualificação. A lex fori, que é a lei do foro, que é quando o juiz aplica a lei do seu próprio país, e a lex causae, ou cause, depende da pronúncia que vocês quiserem do latim, quando o juiz aplica a lei estrangeira. Somente isso. E explicar, claro, falar um pouco dela, né? No caso dessa questão aqui, deixa eu ler rapidamente para a gente comentar. Artigo 16. Os bens, qualquer que seja sua natureza, serão regidos pela lei do local, onde estão situados, em termos de qualidade, posse, alienabilidade absoluta ou relativa e todas as relações de direitos reais suscetíveis. Paraguai, Código Civil do Paraguai, Lei 11.183/1985. Esse artigo 16 do Código Civil Paraguai, por exemplo, ele adota qual teoria de qualificação? Lex fori ou lex causae? Podem colocar no chat a resposta. Causae ou fori? Ninguém?
Pessoal, esse artigo 16 do Paraguai é claramente lex causae. Por quê? Primeiro, se coloquem no lugar. Pronto, uma dica para descobrir se é lex ori ou lex causa. Imaginem que vocês são juízes do Paraguai. E aí vocês olham esse artigo dizendo isso. Os bens, qualquer que seja sua natureza, serão regidos pela lei do lugar onde estão situados. Aí imagine que você é o juiz do Paraguai, julgando o inventário de um cidadão paraguaio, mas que tinha bens no Brasil. Então, nesse artigo 16, vocês vão ver, eita, os bens que estiverem no Brasil, desse senhor, do De Cunha, né, vão ser julgados de acordo com a lei brasileira. Então, percebam, isso já indica que se adota a lex causae. Porque sempre que permitir que o juiz adote a lei estrangeira, existe a incidência da lex causae. Entenderam? Então, lex fori é quando o juiz aplica a sua própria lei. Lex causae, a legislação estrangeira abre essa possibilidade. Dê uma olhadinha na ficha de fixação que eu coloquei várias situações reais. Pronto, vamos agora para a quarta questão. Também do Paraguai, né? Só que aqui é sobre elementos de conexão. Artigo 12 do Código Civil do Paraguai. A capacidade e a incapacidade de fato de pessoas domiciliadas fora da República serão julgadas pelas leis de seu domicílio, ainda que se trate de atos praticados ou bens existentes fora da República. Código Civil do Paraguai, lei, tarará. Nesse caso aqui, pessoal, o elemento de conexão trazido é o pessoal, porque diz respeito a domicílio. Geralmente, o elemento de conexão pessoal diz respeito ou a domicílio ou a nacionalidade. Então, nesse caso, como fala que a capacidade e a incapacidade de fato das pessoas domiciliadas fora da República serão julgadas pela lei do seu domicílio, ainda quando se trata de atos praticados ou bem existentes na República, então indica que é um elemento de conexão pessoal. Na prova de vocês, ou eu vou colocar um elemento de conexão pessoal, que é relativo a domicílio ou nacionalidade, ou vou colocar um real, que é relativo a bens, ou voluntário, que tem a ver com a autonomia das partes, com a lei do lugar de celebração de um contrato. Não vou colocar nenhum elemento que seja estranho. Vou até, falando nisso, eu vou até conferir a prova. Pode ser aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Pronto, é isso mesmo, confirmo. Ou
A quarta questão de vocês, o elemento de conexão aí pode ser ou real, ou pessoal, ou voluntário, um desses três. Aí lembrando, pessoal, vocês têm que indicar qual é o elemento de conexão presente, falar um pouquinho sobre o elemento de conexão, mas sempre indicar qual é o elemento de conexão que está naquela legislação estrangeira que é abordada na questão. Sempre. E pronto. O que que vocês têm mais de perguntas em relação à prova, os seminários, os trabalhos? Fico à disposição. Sim, pessoal, semana que vem eu não venho para a SES, porque é só para receber provas e todas serão remotas. Acho que nessa turma só tem um aluno que não optou pelo regime remoto, aí até por questão de igualdade, que também não era justa, né? Você colocar uma pessoa para fazer a prova em 3 horas, enquanto que vocês vão ter mais de 24 horas para responder, né? Não, Rita, eu não vou transmitir, não. Eu vou estar corrigindo prova em casa. Entendeu? Eu não vou transmitir, não. Eu estou lá. Se alguém tiver alguma dúvida em relação, pode mandar um e-mail ou eu respondo. Mas eu não vou vir para cá, não. Pronto. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Ficou muito rápido porque vocês perguntaram muito pouco, né? Não, Gessivaldo, a prova hoje é para entregar os seminários. A prova de vocês ficou para dia 8, que é o último dia. Devido à carga horária ser pequena da disciplina, né? Ou ficou para hoje? Pode ser que eu me atrapalhei. Deixa eu dar uma olhada aqui o que é que está escrito. Hoje não, professor. Não, não foi Gessivaldo que estava aí perguntando. Eu digo, será que eu me atrapalhei? Não, porque a prova já está postada. Não, dia 8. Eu estou com aqui, a prova já está postada, já está agendada. É dia 8. Já está lá, vai tá liberado a partir das 18h30 e vocês podem entregar até as 22 horas do dia seguinte. É o último dia, por sinal, de provas, né? Não, tudo bem, Jacivaldo. A pergunta é pertinente porque eu tenho várias turmas. Aí, às vezes, o camarada pode se atrapalhar. Mas, assim, não foi hoje, porque a gente tinha, desde o cronograma, tinha colocado para dia 1º vocês entregarem os seminários. E, claro, a gente fazer essa revisãozinha. E, no dia 8, fazer a prova. E porque a carga horária dessa disciplina é mínima. É muito pequenininha. Então, para integralizar, e também na segunda unidade, a gente, geralmente, 10º período eles antecipam, né? Pronto, tranquilo. Mais alguma questão, gente? Ô, professor, aí a nota será o seminário, a Sim, prova sim. e aquelas atividades que foram postadas no Moodle, elas também valerão alguma nota de acréscimo? É o seguinte, deixa eu explicar. A prova e os seminários, para quem vai fazer seminários, vale 10. Todo exercício, com exceção de estudo dirigido, ele vale meio ponto, exercício de fixação, e o complementar vale 1 ponto. E aí vocês podem ter o quê? Até 3 pontos extras, né? O exercício de fixação, ele vale automaticamente meio ponto, independente do número de questões acertadas.
O exercício complementar, ele vale de acordo com o número de questões acertadas, podendo eu, a meu critério, de acordo com a necessidade, arredondar a nota. Mas esses 3 pontos, até 3 pontos, porque varia se o aluno fez ou não fez, são extras. Em relação a quem optou pela presencialidade, o exercício de fixação ele não vale frequência, porque a frequência tem que ser real. Ele só vale nota. Já o estudo dirigido, ele só vale frequência. Ele não vale nota. Portanto, o estudo dirigido, para quem optou por presencialidade, é facultativo. E se o aluno não fizer, não leva falta, entendeu? Porque quem optou pelo regime remoto tem que fazer o estudo dirigido. E se não fizer, cada estudo dirigido leva 2 faltas. Mas ele não vale ponto, ele não vale ponto, ele só vale falta. Aliás, presença, né? Seria mais ou menos isso. Entenderam? Entendi sim, professor. Muito bom mesmo. Beleza, gente. Então, se vocês não têm mais questões, eu não vou encerrar, vou ficar até 8 horas disponível. Se alguém quiser entrar depois para perguntar alguma coisa, eu vou ficar até 8 disponível aqui. E quem já quiser sair ou conversar comigo em alguma situação específica, eu fico à disposição. Os demais eu libero para que vocês façam suas atividades. Aproveitem e façam os exercícios que estão pendentes, tá? Tem muitas coisas pendentes que eu estou passando aqui e aproveitem esse momento para isso.
Professor? Professor? Pois não. Professor, Ana Flávia, a representante, ela pediu para entrar na aula só para avisar o senhor que ela ficou impossibilitada de ir para a aula, porque ela optou pelo presencial. Aí ela não tem nem possibilidade de entrar agora para avisar isso ao senhor. Ela me pediu. Ela optou pelo regime presencial, foi? Foi, ela disse. Sei. Pronto, tá avisado. Agora diga a ela para ela fazer os exercícios e tal. Pronto, vou avisar. Complementar, viu? Tá certo, tá bom, professor, obrigada.